Seja bem-vindo ao CNN AgroNews, a primeira edição. Hoje é 4 de maio e agora são 5 horas e 55 minutos. Muito bom dia. A Expo Zebu, em Uberaba, Minas Gerais, superou a estimativa inicial de movimentar 200 milhões de reais em negócios. Até o sábado, o faturamento com a venda de animais de elite para reprodução ultrapassou os 220 milhões de reais. A programação de leilões e shoppings termina hoje e os números oficiais devem ser divulgados até o fim do dia. O momento de virada do ciclo de valorização da arroba e de melhor remuneração para o pecuarista são vistos como um dos motivos de aquecimento do setor. O zebu, o boi de cupim, teve origem na Índia, se adaptou bem ao clima tropical e representa mais de 80% do rebanho brasileiro, com raças para a produção de leite, mas principalmente carne. A organização da feira ainda não divulgou quais foram os lotes mais caros, mas são desses leilões de gado de elite que geralmente saem as vacas, que valem milhões. Já na AgriShow, a maior feira de tecnologias e máquinas para o agro, o volume de negócios caiu 22% em relação ao ano passado. Foram quase 11 bilhões e meio de reais em vendas, segundo a organização da feira. As vendas ainda precisam ser efetivadas, o que costuma levar alguns dias. A retração, segundo os organizadores, reflete o crédito mais caro e os custos mais elevados no campo. Segundo a ABIMAQ, que representa a indústria de máquinas e equipamentos, a venda de máquinas agrícolas caiu quase 20% no primeiro trimestre desse ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. E esse cenário de margens apertadas e problemas de administração colocaram o agro como o setor da economia que mais deu entrada em pedidos de recuperação judicial no Brasil no primeiro trimestre. O relatório é da RGF Agropecuária e mostra que 539 empresas estão com pedidos de recuperação judicial tramitando em março, alta de 9,3% em relação ao trimestre, ao final de 2025. As empresas de produção de soja lideram a lista de processos, seguida aí, como a gente vê, pelo setor de carne bovina e, na sequência, cana-de-açúcar. O estudo aponta ainda que o agro segue vulnerável aos juros elevados, necessidade intensa de capital de giro, variação de preços das commodities e também vulnerável aos riscos climáticos, fatores que dificultam o refinanciamento das dívidas. E o advogado especialista em recuperação judicial, José Afonso Filho, acredita que o número de pedidos de recuperação judicial no agro ainda vai aumentar. Vamos ouvir. A recuperação judicial aparece como uma das respostas para esse autoendividamento, por vezes, né, com uma governança que não é ideal ainda, né? O produtor brasileiro ele atua historicamente, e isso é censeado pelo IBGE, ele atua historicamente na qualidade de pessoa física, né? O que historicamente também trouxe benefícios fiscais, né? Mas também traz uma governança menor, né? Hoje, para você pedir recuperação judicial, com a alteração da lei em 2020, ou seja, temos pouco tempo de experiência ainda, né? A jurisprudência ainda está consolidando e tentando compreender as alterações legislativas. Para esse pedido, o produtor precisa ter pelo menos uma escrita contábil regular, que é exigida das empresas, né? Mas, infelizmente, não é a realidade. Então, todos esses fatores, a despeito da gente ter uma atuação dos produtores, né, nos elos da cadeia, e a depender da cultura, da localidade, esses produtores enfrentam mais ou menos essas dificuldades, a tendência, e isso está sendo provado, é um aumento do número de pedidos, de fato. E a MBRF anunciou a conclusão do acordo para a criação da Sadia Halal, que é focada na produção de alimentos no Oriente Médio. A empresa brasileira terá 90% do controle e os outros 10% serão da subsidiária do Fundo Soberano Saudita de Investimento, a HPDC. A operação é avaliada em 2 bilhões de dólares. A Sadia Halal vai concentrar fábricas e centros de distribuição na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, além de operações de distribuição também no Catar, Kuwait e Omã. O mercado global de alimentos halal movimenta mais de 2 trilhões de dólares por ano e tem crescimento acelerado, impulsionado por uma população muçulmana estimada em 2 bilhões de pessoas.
CNN AgroNews, primeira edição, fica por aqui. Outras notícias do agronegócio ao longo da nossa programação e também no site da CNN Brasil. Vem aí CNN Novo Dia com a Carol Nogueira. Uma ótima segunda para você e até mais.